Olá, bem-vindo ao seu Cantinho dos Estados Unidos. Meu nome é Cíntia e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a escola pública. Eu vou falar especificamente sobre a escola pública para crianças de 3 e 4 anos de idade. Resolvi fazer esse vídeo de última hora, na verdade eu tô de saída para ver uma faixinha. Na verdade é uma parada na escola pública onde o Oliver estuda, cada criança vai levar a letrinha do seu nome. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho super importante, um tema super importante. A escola pública aqui nos Estados Unidos, ela começa quando a criança completa 5 anos de idade. É quando a criança entra no kindergarten. E por que então meu filho, que tem 3 anos e 5 meses, já está na escola pública? Então eu vou falar sobre a exceção, tá? São várias exceções, mas eu vou falar especificamente sobre duas, que são as que eu tenho conhecimento. Só um parênteses, a ideia de levar os vídeos para o canal aqui do Seu Cantinho dos Estados Unidos são levar vídeos informativos. Eu vou tentar trazer o máximo de profissionais que falem sobre os temas, né? Para que você tenha a informação correta, porque é super importante que nos Estados Unidos nós temos informação correta. Além disso, teremos vídeos que são pessoas falando das suas experiências, compartilhando a sua experiência, o que eu acho também super importante, porque a gente chega aqui, tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para saber. Se a gente tem alguém para ajudar, pegar na mão e sabe dizer o caminho das pedras, tudo fica mais fácil. Então, a ideia aqui é compartilhar informação. No vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha informação, né? Não sou profissional, mas a minha informação como mãe de uma criança na escola pública com 3 anos. Eu fiz um post no blog contando sobre o atraso de fala do meu filho e quais são as ferramentas oferecidas nos Estados Unidos para você ajudar o seu filho a passar por isso. Bom, meu filho começou um programa que chama ECI. Esse programa ele tem em todos os estados aqui nos Estados Unidos, então você pode procurar no seu estado. Tudo que eu vou falar se trata especificamente aqui do Texas, onde eu moro, McKinney, mas algumas vezes, ou na maioria das vezes, o que acontece aqui também acontece nos outros estados. Pode mudar uma coisinha ou outra. Esse ICI ele é oferecido em todos os estados. Ele começou com 18 meses, ele fez uma avaliação e nessa avaliação verificou-se que ele tinha um atraso de fala com relação à idade dele, 1 ano e meio. Então ele foi qualificado para ter uma fono uma vez por semana. Com 1 ano e meio ele ainda não ia para a escola, então essa fono ia até em casa. Quando ele completou 2 aninhos e começou a ir para a escolinha, essa fono começou a ir na escolinha fazer as atividades com ele. O ICI, ele é público, tá? Então, se você não tem condições de pagar, é gratuito. Se você tem plano de saúde, seu plano de saúde paga. Ou você pode pagar, porque para ele ser gratuito, a pessoa tem que ganhar um teto anual, né? Se passar desse teto, ele não vai ser um serviço gratuito. Mas é importante você procurar, conversar com eles, eles estão ali para ajudar vocês. Eles oferecem tradutor, então se você não fala inglês, não se preocupa, as avaliações serão feitas, as reuniões serão feitas com um tradutor acompanhando vocês. Eles mesmo entram em contato com uma pessoa que fala português e inglês para estar presente durante todas as fases do processo. Bom, como é que funciona no nosso caso? O plano de saúde pagou uma parte e a outra parte nós arcamos com ela. Um pouquinho antes do Oliver completar 3 anos, o USAID nos chamou para conversar e falou assim, olha, nós não somos responsáveis pelo Oliver a partir dos 3 anos de idade. Então, esse programa acaba quando ele completar 3 anos de idade. Mas você tem outras possibilidades. Pagar uma fono particular ou nós temos um programa que o ICD oferece, porque o ICD é responsável pela criança a partir de 3 anos de idade. E eles falaram, você está aberta a conhecer o que o ICD oferece? Eu falei, estou aberta. Eu vou tentar sempre fazer um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos com relação às siglas para você entender, porque não é fácil. Para mim também não foi fácil. O ICD seria para nós o distrito escolar, ou seja, seria a diretoria de ensino no Brasil. Então, vou dar um exemplo. No Brasil você mora num bairro, esse bairro é atendido por algumas escolas públicas. Essas escolas públicas são administradas pela diretoria de ensino e a diretoria de ensino está subordinada à Secretaria de Educação daquele estado. Funciona aqui. A diretoria de ensino para nós no Brasil seria o nosso ICD aqui nos Estados Unidos.
Então, como acontece? Eu estou num bairro, esse bairro é atendido por essas escolas estão subordinadas a um ICD. No meu caso, o ICD Frisco. Eu moro em McKinney, mas o meu CEP, meu zip code está vinculado ao ICD Frisco. Então, fomos até o Early Student School, que é o nome do programa. Conversamos com ele, foram marcadas avaliações, são 2 avaliações. A primeira avaliação foi de visão e de audição, e também alguns testes para o Oliver encaixar. Ela perguntava que bicho é esse, mostrava o animalzinho, perguntava qual era o pequeno e qual era o maior. Então foram um teste mais ou menos de 1 hora. E depois a gente fez um outro dia, um teste bem extenso, que avaliou toda a parte de speech, toda a parte cognitiva, parte motora, várias habilidades. Então, apesar deles saberem e terem todos os relatórios do último 1 ano e meio, os relatórios, porque toda vez que a fono visitava, ela mandava para nós relatórios, apesar deles terem todo esse material de 1 ano e meio, eles fazem o teste, porque eles querem saber tudo sobre essa criança. Eu fiquei super apaixonada só de cara pelos testes, porque você acompanha os testes. No primeiro teste eu entrei na sala com meu filho, no segundo teste eu fiquei em outra sala, mas onde eu via pela janela, o meu pequeno não me via, mas eu via tudo que estava sendo feito. Bom, recebemos um relatório de mais de 10 páginas, super minucioso, sobre o Oliver e sobre as avaliações que ele fez. E fomos chamados para uma conversa. O que era essa conversa? Explicar os resultados do relatório, dizer o que poderia ser feito com o Oliver, o que ajudaria ele, né? E nos apresentar uma proposta. Então, lá nessa reunião estava a principal da escola, a futura professora do Oliver, a futura fono do Oliver e mais 2 profissionais. Todas aquelas pessoas envolvidas tinham super propriedade sobre o Oliver, o que estava acontecendo com ele, quais eram as ferramentas que eles poderiam proporcionar para ajudar o Oliver. Eu aceitei a vaga de cara. Eu confesso que no começo eu fiquei com o pé atrás quando o ICI me apresentou o Early Student School, porque eu falei, mas é uma coisa pública, na escola pública. E a gente vem um pouco com a mente aqui para os Estados Unidos, que a escola pública não é boa. Porque a gente tem esse histórico do Brasil de, infelizmente, as nossas escolas públicas não serem boas. Não é verdade com relação a isso nos Estados Unidos. As escolas aqui são boas. É lógico que você vai ter uma muito boa, uma outra um pouco menos boa, mas as escolas são muito boas. O que é importante é quando você for alugar uma casa, comprar uma casa, saber exatamente qual ICD que atende o lugar onde você vai morar, saber o nome das escolas, entrar no site, saber as notas dessas escolas, porque isso vai fazer toda a diferença no futuro do seu filho. Então, aqui a gente primeiro acha a escola que a gente quer que o nosso filho estude para depois procurar a casa naquela região. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente comprou nossa casa, a gente pensou muito bem, a gente pesquisou escolas. E aí hoje eu vejo o resultado disso. O programa que o Oliver está, o quanto os professores e os profissionais são qualificados. O Oliver fica nessa escolinha das 7h40 às 10h40. Uma escolinha normal, ele trabalha todas as habilidades dele, ele aprende letrinhas, ele aprende números, ele aprende a cantar, qualquer coisa que uma criança no jardim de infância faria no Brasil, né? Aprende a contornar palavras. A única diferença é que 2 vezes por semana uma fono entra na sala de aula e trabalha com o Oliver e conversa com a professora, como ele pode melhorar a parte speech, para que durante os outros dias de aula isso também continue sendo reforçado. Então eu vejo muito, cada dia mais progresso com relação ao speech do Oliver. Qual que é a outra possibilidade para a criança entrar na escolinha pública antes dos 5 anos? Com 4 aninhos. Pois é, com 4 aninhos a criança pode entrar na escola pública desde que ela tenha uma segunda língua em casa, que é o caso de nós brasileiros. Então, a gente fala português com as crianças, então eles têm exposição aos 2 idiomas, tanto ao inglês quanto ao português. As mamães muitas vezes estão com as suas crianças em casa, então elas não têm muito contato com amiguinhos americanos ou com outros fatores externos, muitas vezes só a televisão no canal americano, nos desenhos. Então, se você não se sente confortável com 4 anos com relação ao inglês do seu filho, a escolinha pública oferece o Pre-K, que é o pré-kindergarten, que é o pré-jardim de infância. Então, o que eles vão trabalhar?
a mesma coisa do que é trabalhado na salinha do Oliver, com 3 aninhos. Todas as habilidades, só que ele vai estar por 3 horinhas exposto a brincadeiras, tá com a professora, tá com os amiguinhos, bem exposto ao idioma, bem exposto ao inglês. Por que isso? Para quando a criança entrar no kindergarten, ela saber e entender exatamente o que a professora está pedindo. Não só entender a professora, os amiguinhos e a se comunicar, mas ela também se expressar em inglês. Ela poder pedir as coisas para a professora, poder se expressar, poder brincar com as outras crianças. Então, se seu filhinho tem 4 aninhos e você não se sente confortável com relação ao inglês dele, ao vocabulário dele, procure o seu ICD, conversa, fala, olha, eu gostaria de matricular o meu filho no Pre-K, porque nós somos brasileiros, temos uma segunda língua em casa, ele ainda não está em nenhum daycare ou nenhuma escolinha particular. O que vai acontecer? Eles vão marcar uma avaliação, então o seu pequeno ou sua pequena vai fazer uma avaliação simples, eles vão conversar, brincar de maneira bem lúdica com a criança para ver o quanto ela entende de inglês e o quanto ela fala. Depois dessa avaliação, eles darão ou não a vaga para a criança. Então, eu acho fantástico, porque além dele estar exposto ao idioma, ele vai trabalhar várias habilidades que vai ajudá-los quando eles entrarem com 5 aninhos no kindergarten. A única diferença é que esse programa do Pre-K, pelo menos aqui no Texas, ele é das 11h40 às 2h40. Para a criança de 3 anos, que é o caso do Oliver, é das 7h40 às 10h40. Isso pode mudar de estado. Tem estado que os 2 programas é de manhã, ou os 2 é tarde, então o que pode mudar é em relação aos horários, tá? Mas aqui no Texas ele funciona de manhã para 3 anos e para 4 anos à tarde. Provavelmente, quando o Oliver completar 4 aninhos, em novembro, ele começa a salinha já do Pre-K, indo das 11h40 às 2h40. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês. Eu super reforço que, se seu filho tiver qualquer tipo de atraso, procure o ICI, eles farão uma avaliação. Se você pensar, falar assim, acho que meu pequeno já devia estar fazendo isso nessa idade e não está fazendo, está angustiado com alguma coisa, procure o ICI do seu estado, eles vão fazer uma avaliação. Seu filho já tem mais de 3 anos, procure o ICD da sua escola, porque eles também vão te orientar e te ajudar. Seu filho tem 4 aninhos, você não está confortável com relação ao inglês, ou você acabou de chegar com seu filho aqui nos Estados Unidos, ele tem 4 anos, ele só vai entrar na escolinha com 5 porque tem que esperar, procura o ICD, conversa, fala, olha, ele não fala inglês, não falava no Brasil, gostaria de expor ele em inglês, eu estou angustiada com relação quando ele entrar ano que vem com 5 aninhos, ou seja, são ferramentas que estão aí para serem utilizadas e com certeza ajuda muito mesmo os nossos pequenos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, manda e-mail pelo blog, mensagem no Facebook ou mensagem nos comentários do vídeo no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube para você saber quando o vídeo estiver disponibilizado. Se você gostar do vídeo, clica no gostei, porque isso é importante para a gente saber se vocês estão gostando do vídeo. Se você tiver alguma sugestão que você queira saber, algum vídeo ou algum texto escrito que você acha que poderia ajudar no seu dia a dia aqui nos Estados Unidos, coloca pra gente, vamos super levar em consideração e vamos ter o maior prazer de fazer esse vídeo ou texto para ajudar vocês. Espero ver vocês aqui sempre. Um beijo e boa tarde.